Olá e bem-vindos ao podcast oficial da Sociedade Criacionista Brasileira, mais conhecida como SCB, um podcast que é produzido pelo Numar, e esse é o episódio de estreia dessa nova fase de podcast da SCB. Antes de nós nos apresentarmos e falarmos sobre o nosso assunto, é sempre importante lembrar, se você quiser conhecer mais sobre a Sociedade Criacionista Brasileira, seguir a gente lá no Instagram, Sociedade Criacionista, procura a gente, estamos lá, nos siga. Temos também muitos vídeos no canal do YouTube, tá bom? Sociedade Criacionista Brasileira, e no site scb.org.br tem uma infinidade de materiais para você fazer download, para você, artigos para você ler, e até mesmo se você quiser comprar material, porque a gente sabe que é muito sempre informados. Então acessa lá scb.org.br, vê a literatura disponível e não se esqueça também de indicar para os seus amigos, beleza? Mas vamos falar então aqui da gente. Esse podcast não é meu, não estou sozinha, ainda bem, assim fica mais divertido. Estou aqui com dois amigos, eu vou pedir para que eles se apresentem e aí eu me apresento no final. Danilo, quem é você na fila do pão? Fala pro pessoal que não te conhece. Olá pessoal, tudo bom? Prazer enorme estar aqui com vocês e com nossos colegas aqui de podcast. Eu sou o Danilo, sou paleontólogo, professor universitário e presidente do Numar SCB, que é o núcleo maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira. Se você quiser conferir mais materiais que a gente produz, você pode entrar no nosso site, numar.scb.org.br, e também nas nossas redes sociais, no Facebook, como Numar SCB, no YouTube também, e no Instagram, como numar.scb. E você, Christian, fala um pouquinho sobre você para o pessoal que está te ouvindo. Olá, que bom estar aqui com vocês. Eu sou o Christian, sou sociólogo, sou professor universitário, também sou diretor de ensino e extensão do Numar, que é o núcleo maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira, e estou aqui com uma expectativa muito gostosa no coração para esse nosso primeiro episódio. E essa parceria já é uma repetição, na verdade, né? Porque a gente gravou um episódio para o Nulongcast, em que nós três participamos com uma convidada especial, a Gabriela Reins, exatamente, do Answer in Genesis, e a gente falou sobre a novela Gênesis e aqueles capítulos que vão até o dilúvio, né? Foi muito legal, inclusive você pode procurar lá no Spotify, no Longcast. E aí deu tão certo que a gente falou, por que não continuar, né? Exatamente. Então, vamos então... Agora fala de mim, né? Claro. Meu nome é Maura Brandão. Talvez você me conheça, talvez não. Mas eu sou bióloga, sou doutora em ciências e tenho feito muita coisa ultimamente para muitos lugares, SCB. Eu tenho um podcast com o Vinícius, meu namorado, o Origens Podcast. Tenho participado muito dos eventos em relação à Sociedade Criacionista. Eu acho que eu não tenho um cargo exatamente definido, mas eu faço várias coisas. Então tá tudo certo. Bom, vamos começar então sobre o nosso assunto. A gente escolheu um tema aqui para a gente bater um papo mesmo, porque acho que é importante a gente ter esse canal de comunicação sobre criacionismo e mostrar para as pessoas que nós, com as nossas formações e os títulos que nós temos, ainda assim, não é impossível acreditar no relato da criação e relacionar isso com a ciência. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, e eu também vou falar sobre: por que vocês são criacionistas? Olha, para mim foi uma situação interessante. Quando a gente começou a conversar sobre esse assunto e pautar o podcast, eu estava lembrando lá de trás, quando eu era criança, eu nasci e cresci, né, em lar cristão, né, berço cristão, então tive essa oportunidade. E no meu lar, minha família sempre confiou muito na palavra, mas devido a ensino de escola e coisas assim,
Eu cresci sempre crendo na Bíblia, tipo, se alguém me falasse, Deus criou o mundo em 6 dias, eu ia falar, sim, criou. E daí alguém me falar, e quanto tempo os dinossauros viveram? Milhões de anos atrás. Mas eu nunca parava para unir as duas coisas, né? Para analisar. Claro, eu nunca tinha parado e pensado, poxa, eu acho que não está batendo, a matemática não está fechando. E crescendo, eu fui observando mais isso. Especificamente, quando eu tinha 14 anos, eu tive um interesse muito grande pelo assunto. Então, eu comecei a pesquisar muito mais, e ler livros, assistir várias palestras. Na época, tinham DVDs, o pessoal gravava, ou tinha fita ou DVDs, aí o pessoal emprestava, eu assistia, consumia os conteúdos, assistindo essa discussão de criação, evolução e tudo mais. Tanto que eu fiquei tão animado, e já estava estudando tanto o negócio, que um colega chegou e falou, cara, você não quer dar uma palestra sobre o assunto? Eu falei, cara, eu quero. Ia ter um acampamento, e eu dei minha primeira palestra, eu tinha 15 anos na época. E adorei. Desde lá não parei mais e continuei ensinando sobre o assunto e pesquisando cada vez mais. Para mim, claro que é um tema, como eu falei, faz tempo que eu estou trabalhando com isso, então é realmente do meu coração, mas é muito vital, porque tem tudo a ver com a minha fé. Eu acho que todos nós vamos mencionar isso de um modo ou de outro, mas tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, e não só com os primeiros capítulos de Gênesis, porque Deus podia ter criado o mundo do jeito que ele quisesse, né? Com milhões de anos, com um dia, em um segundo, tanto faz, ele pode fazer. Mas ele disse que fez em 6. Quais são as implicâncias disso? Não só para Gênesis, mas para o restante da Bíblia. Então, quando eu olho para Gênesis, eu não olho como um texto isolado, só uma narrativa específica. Eu estou olhando para uma Bíblia como um todo. Então, quando eu vejo Adão e Eva pecando lá atrás, eu só consigo enxergar a conclusão lá em Cristo, né? Que a própria Bíblia fala do primeiro Adão e o último Adão, né? Que foi Cristo. Então, para mim, pega muito próximo essa questão. Quando eu dou palestras sobre criacionismo e tudo mais, não é por criacionismo assim, da Terra Jovem, né? Como um fim em si próprio. É sempre tentando aproximar as pessoas da palavra, né? Como uma ferramenta para isso, para que elas se aproximem da palavra, se aprofundem cada vez mais na palavra de Deus e também se aproximem de Cristo. Eu acho que esse é o crivo principal, eu acho que é o que mais mexe, né, e queima no meu coração quando a gente fala desse tema. E você, Christian, você também veio de lar cristão? Você se converteu em algum momento da sua vida? Como que é a sua história com o criacionismo? Então, eu não venho de lar cristão. Assim, meu pai era católico, mas mais nominal, assim. Aquele católico que vai na missa uma vez por ano e vai reclamando ainda que está demorando para acabar. A minha mãe era espírita, então eu tive, no começo assim, da minha formação, eu tive muita influência do espiritismo, e eu fui me converter aos 27 anos de idade. Eu estou com 48 hoje, e assim, a história da minha conversão, ela está totalmente relacionada com a questão do criacionismo. Porque o que aconteceu? Eu morava em uma cidade que chamava Montes Claros, e eu trabalhava em Belo Horizonte, então eu fazia viagens constantes, assim, eu ia, às vezes, até 2, 3 vezes por semana de uma cidade para outra, e só para vocês terem uma ideia, assim, a distância é mais ou menos 432 quilômetros, então era uma viagenzinha. E houve um tempo da minha vida que foi justamente nesse tempo, assim, que eu entendo que precedeu a conversão mesmo. Eu tomava carona, eu pegava carona com, que na época era um cliente meu, e ele era da Igreja Batista, e ele gostava muito de ciência, e eu também. E a gente fazia o percurso para mim, sabe, coisas do criacionismo, dos dinossauros. Eu nem era convertido ainda. Mas e na minha cabeça aquilo foi tão legal, porque eu falei assim, gente, mas quer dizer que dá para conciliar, então, ciência com fé? E eu fui aprendendo muita coisa ali com ele conversando, e não, tem pesquisas, tem isso, tem aquilo, isso antes de converter. Então eu fui ouvindo, e aquilo foi me chamando a atenção, e eu lembro que uma coisa me chamou muito a atenção, é o seguinte, porque se Deus, ele realmente criou todas as coisas, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é um ser muito inteligente. E eu lembro que isso tinha me chamado a atenção, porque até então
assim, no meio dos meus amigos, com as pessoas com quem eu andava, que não eram nada cristãs, a gente tinha aquela ideia falsa, assim, sabe, de que o crente, o cristão, coitado, ele é intelectualmente inferior, né? Eles acreditam em tudo que está na Bíblia, eles não estudam. Eu tinha essa ideia completamente absurda, né? E eu lembro que ao ouvir aquelas histórias e ele contando, né, falando de ciência, Bíblia, de pesquisadores, de cientistas cristãos, eu falei, gente, interessante, Deus é inteligente, a coisa faz sentido. E eu lembro que teve um dia que ele contou coisas assim que me impactaram tanto, que eu cheguei em Belo Horizonte, eu não tinha convertido ainda. Eu falei assim, gente, eu preciso de uma Bíblia. Fiquei com vontade, assim, de comprar uma Bíblia. E saí na rua, falei assim, vou ver se eu consigo encontrar. E achei, eu estava no centro, assim, da cidade, ali tem várias livrarias evangélicas, entrei, e eu lembro que ele tinha falado para mim, se você comprar uma Bíblia, compra a Bíblia de Estudos Thompson, que ela tem referências em cadeia, né, tem o compêndio arqueológico. Daí eu fui lá e comprei essa Bíblia, e eu lembro que eu peguei essa Bíblia, escrevi meu nome, e falei assim com Deus, assim, hoje eu entendo que foi a minha primeira oração, né? Mas eu nem sabia assim direito o que eu estava fazendo. Eu só abri, olhei para ela e falei assim, Deus, né? Se for da tua vontade, me ensina as palavras que estão aqui dentro nesse livro. Eu quero entender o que está escrito aqui. E eu lia Gênesis e assim, parece que era uma coisa tão distante, gente, mas como que pode? Como que isso aconteceu? E pouquíssimo tempo depois, coisa de 2, 3 semanas depois, eu tive uma experiência de conversão assim muito intensa, sabe? Eu fui evangelizado também por uma pessoa que era um líder de Jocum lá em Belo Horizonte, na base de Contagem, que foi o Gilberto Melo. Ele andou várias vezes comigo, falando sobre o evangelho. E daí eu tive essa experiência de conversão. Eu sei que 5 meses depois, eu estava na Jocum fazendo a minha TED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, e já estava entregando a minha vida para Jesus totalmente, já estava lá. E assim, eu contei tudo isso porque essa ideia de que Deus, né, como Criador, né, como um ser inteligente, e essa oração que eu fiz, né, de Senhor, me ensina as palavras que estão aqui no livro, elas, de certo modo, abriram o meu olhar para entender aquilo que estava escrito como verdade mesmo. Eu lembro que, assim, o Answers in Genesis foi um dos primeiros ministérios que eu conheci, eu procurando na internet para achar respostas, assim, né, em Gênesis, e todas as questões que eu tinha, eu encontrava respostas. Então eu vi alguma coisa, mas como é que responde isso aqui, né? E dinossauro, como é que colocaram os dinossauros na arca? Daí eu escrevia na internet e já achava lá, né? E na medida que eu fui adquirindo mais conhecimento, eu fui lendo artigos mais densos, mais completos, né? Então, assim, o criacionismo esteve presente desde o princípio. Eu não consigo ver a palavra sem olhar para Gênesis e não reconhecer que aquilo é uma história, porque foi tão óbvio desde o começo, sabe? Eu não tive nenhum momento assim mas será que é verdade mesmo? Será que não? Para mim foi imediato, assim, a conversão veio com esse entendimento de que a palavra estava totalmente correta. Você vê, né? Eu estava ouvindo vocês aqui falando e eu não senti em nenhum momento conflito entre o que vocês estavam, digamos assim, sentindo em relação à experiência com Deus e à ciência, né? Porque muitas pessoas dizem que existe um conflito entre fé e a ciência. E eu acredito que realmente tem algumas pessoas que chegam ao momento da graduação e pensam assim, e agora? O que eu faço? Né? Eu vou para aquilo que eu aprendi desde criança, talvez, ou que eu ouvi na igreja, ou é a ciência? Assim, eu nunca senti esse conflito também. Eu vim de um lar cristão, e para mim era tudo muito natural, porque eu ouvia o tempo inteiro que nós havíamos sido criados, a ideia da evolução. Lógico, eu lembro de ter ouvido no colégio, quando meu professor de biologia chegou na aula do 2º ano e falou que a ontogenia recapitula a filogenia.
E aquilo me pareceu uma coisa assim, ué, mas tipo, como? E para mim, eu ainda assim, essa ideia não foi apelativa em nenhum momento para mim. Eu fui privilegiada de poder fazer o meu curso de graduação numa universidade confessional, no NASP. Então, eu tive contato com professores que eram criacionistas, mas ao mesmo tempo eu não deixei de estudar evolução, eu não deixei de estudar biologia, assim como as pessoas entendem hoje, né? Só que eu tive durante a minha graduação contato com eventos criacionistas. Então, tinha encontros, tinham congressos, e eu participava. Mas eu lembro que depois que eu me formei, e eu estava na minha casa e comecei a ter contato com produções criacionistas, da Sociedade Criacionista e tal, e aí uma dúvida a primeira dúvida que eu tive em relação ao criacionismo e evolucionismo foi em relação aos milhões de anos, né? Uhum. Porque eu lembro que eu cheguei a pensar assim, poxa, mas tá bom, aconteceram essas coisas em milhões de anos. Será que esses dias da criação, então, não foram milhões de anos cada dia? Será que dia foi literal mesmo? E aí eu lembro que quando eu fui procurar sobre, eu já coloquei no Google e li já. Eu lembro que eu vi que não eram os dias literais, né? E eu lembro que eu fiquei meio decepcionada. Tipo assim, sabe? Eu que lute agora para mostrar para as pessoas por que eu sei, por que eu acredito que é dia literal. Mas aí a gente acaba se envolvendo, né? Eu lembro que depois que eu fui para a sala de aula, eu sempre também tentei chamar a atenção dos meus alunos para as dificuldades da teoria da evolução, e não tem como a gente evitar e dizer que não existem, porque existem, toda teoria tem suas dificuldades. Sim, Não sim. existe nada, né, Verdade. comprovado e fato, mas eu nunca fui de doutrinar, né? Eu como fazem, né? Com evolução, por exemplo. E eu sempre fui de chamar atenção, e eu acho que essa é uma postura que a gente tem que ter, né? Até mesmo aqui no podcast que a gente está começando, de pesar as duas coisas, porque a gente não pode simplesmente, só porque a gente não concorda com uma teoria, a gente exclui totalmente toda a produção científica que foi feita baseado nessa teoria, porque a gente não concorda, né? Eu acho que a gente tem que ter esse senso aí para poder aproveitar o que é bom e poder falar, ó, tem esse ponto aqui que é difícil de acreditar. E por isso eu prefiro ficar com aquilo que eu acredito que eu também tenho evidências, né? E aí é sobre isso que eu queria falar com vocês agora, sobre essas evidências. Se vocês pudessem citar pontualmente assim, talvez, uma evidência que chama mais atenção de você pro criacionismo. Pode ser uma evidência científica ou talvez algo que você tenha refletido na sua observação, por exemplo. Uhum. Olha, para mim, na minha área específica, como eu falei, eu sou paleontólogo, então eu gosto muito da área de fósseis e tudo mais. Por quê? Porque elas são uma janela para o passado. O pessoal, né, sempre fala isso, né? Geologia, paleontologia são uma janela para o passado. Porque realmente a gente olha esses registros, sejam eles resultados de milhões de anos atrás ou de um dilúvio, né, global, eles são resultado da nossa história, do decorrer da nossa história. Então, quando eu olho para isso, eu fico muito animado, porque eu falo, cara, esses fósseis estão querendo contar alguma coisa. E para mim, eu inclusive, já dei algumas palestras exatamente sobre essa temática, que daí se trata do caso de tafonomia, que é o campo da ciência específico que analisa desde o momento que um animal morre, uma planta, uma criatura morre, até ela se tornar um fóssil. Então, quando eu olho para isso e começo a observar evidências, assim, tanto de uma formação catastrófica, que daí já aponta para um dilúvio, e tanto evidências de que a vida sempre foi complexa, e que cada vez mais nós estamos unindo aqueles grupos que eram considerados separados evolutivamente, que foram aparecendo gradualmente, cada vez mais nós descobrimos os fósseis, mais nós notamos que eles conviviam, né? Antigamente acreditava-se que os dinossauros viraram as aves, hoje nós sabemos que os dinossauros e as aves viviam juntos. Então, assim, cada vez mais essas linhas evolutivas vão se aproximando. Então, não parece mais... Vai perdendo aquele cenário de evolução
e parecendo mais um cenário de criação, de que tudo já estava criado lá e que nós só estamos observando, como alguns chamam, né, de zoneamento ecológico ou algo do tipo, né, ou como elas foram enterradas no decorrer do dilúvio, que na realidade eram só criaturas vivas, convivendo, cada uma em sua região. E é muito legal porque daí a gente vai observando esses detalhes, eles vão trazendo uma clareza, e a Bíblia acaba, não que ela já não tenha, mas vai ganhando cores num sentido científico, né, da coisa. Porque ela não é um livro de ciência, mas ela contém ciência, ou os fundamentos para entendermos toda a ciência, né? E isso vai ganhando cor, né, na nossa vida. Claro que se a gente tem fé e confia, beleza, né, é isso. Mas é muito interessante. Então, para mim, quando eu olho para essas evidências paleontológicas, diferente de muitos que observam a questão evolutiva, para mim não, eu consigo observar claramente uma questão de criação e também de dilúvio. Então, essa área específica, para mim, é uma das que mais me chama a atenção. Bom, e para mim, uma coisa que fez muita diferença foi a questão das escrituras, né, como um todo, essa questão de estudar a escritura como algo que tem, em que todas as coisas estão conectadas, né, isso esteve presente desde o começo para mim, e eu não abordei também as escrituras como se fosse um simples estudo ou busca por um simples conhecimento, mas Deus, eu sempre criei que Deus estava falando comigo através do que estava ali, né? E na palavra como um todo, você vê Deus fazendo milagres, você vê o mar se abrindo, você vê machado flutuando, você vê mula falando, você vê os milagres de Jesus, né? Uma coisa que me marcou muito também, e eu agradeço muito a Deus por isso, foi o fato de ter conhecido a Jocum, porque na Jocum, desde cedo, eu aprendi a orar pelas minhas necessidades. Então, Deus, para mim, sempre foi meu pai, aquele que aquelas histórias que a gente fala assim, né, que quem vai para Jocum conhece essas histórias, né? Mas eu já me vi em situações assim de ter que orar para, Senhor, eu preciso de um sabonete, meu sabonete acabou, né? Eu sou missionário, eu dependo do sustento da igreja, eu dependo da oferta dos irmãos, eu não vou, eu estou sem graça de chegar e pedir, né? Por favor, né? Toca o coração de alguém, e eu vi essas orações serem respondidas, né? Então, esse lado, né, da presença de Deus como aquele que move história, intervém nas coisas, sempre foi muito presente. Aliado a isso, eu fui para o Jocum no ano de 2000. Em 2001, eu comecei a estudar sobre cosmovisão. E, para mim, aquilo foi um divisor de águas, assim, porque a cosmovisão me ajudou a entender que não existe um conflito entre ciência e fé. O que existe, na verdade, é que eu raciocino a partir da minha fé. Ou seja, eu compreendo para crer, e não o contrário. Então, com isso, logo cedo, né, eu comecei até, logo cedo, que eu digo, logo no início da minha caminhada, do meu discipulado, eu pude entender que a ciência, ela se fundamenta em cosmovisões. Então, na verdade, não existe isso de a ciência. O que você tem são evidências. Essas evidências, elas podem ser interpretadas, e o tingimento, né, o que vai dar a cor dessa interpretação é a cosmovisão que você está utilizando, né? Aí, né, também, como eu falei para vocês, né, logo no começo eu sempre tinha 1000 dúvidas, né? Uma das que sempre ficava na minha cabeça, acho que fica até hoje, é a questão dos milhões de anos, né? Mas, gente, como? E eu ia procurar no Answers in Genesis e estava tudo lá. Como que funcionam os métodos de datação, quais os pressupostos que são utilizados. Então, eu sempre entendi, né, que o método de datação não é uma ciência totalmente exata, ela se fundamenta em pressupostos. E esses pressupostos, olha, você pode utilizar o uniformitarianismo ou você pode utilizar o catastrofismo. E aí você tem duas conclusões diferentes, né? Então isso foi marcante.
Agora, já no contexto da faculdade, né, da graduação, do mestrado e do próprio doutorado, o desafio que eu tinha, assim, eu não tive confronto de fé, né, no sentido de, será que é isso mesmo? Não, para mim estava tranquila essa parte da palavra, e eu tinha o apoio, né, desses vários autores do Answers in Genesis, do Francis Schaeffer, do Daryl Miller, da Isabel Zualen, que é uma jucumeira que eu tenho muito carinho por ela, me ensinou muitas coisas, e ela gosta de ciência também, dessa área de conhecimento, né? Então, assim, eu nunca tive problema. Agora, a questão é como traduzir isso para as pessoas que estão fora da igreja. Aí, né, como falar dessas questões bíblicas numa linguagem filosófica, numa linguagem científica, aí sim, eu tive que, né, buscar ferramentas e correr atrás. Então, assim, desde que eu entrei na universidade, esse tema da filosofia da ciência foi caro para mim, porque eu sabia assim, não, eu preciso estudar o que é a ciência para eu saber como lidar com ela e como entrar nesses debates, que vão tentar colocar a ciência como se fosse algo inalcançável, intocável, e a filosofia da ciência vai mostrar que não é. Tanto que você tem várias escolas de filosofia da ciência, você tem vários autores que contradizem, você tem Por quê? Porque existem várias cosmovisões diferentes, né? E no caso, a sociologia me ajudou também nesse sentido, curiosamente, porque a sociologia ela é uma ciência relativamente nova. E justamente por ela ser relativamente nova, desde o começo, e eu posso dizer com toda certeza até os dias de hoje, ela luta muito pela sua legitimidade acadêmica. Ela luta muito para provar que ela é uma ciência válida, com métodos válidos, e que ela é uma ciência, que ela tem objetividade. E para fazer isso, o que a sociologia faz? Ela dialoga constantemente com a filosofia da ciência. E aí, mais uma coisa que ficou clara para mim: a sociologia que eu estudei na universidade era totalmente fundamentada no evolucionismo. E eu, como cristão, eu precisava de bases, sabe? A família é uma base para mim, os meus valores cristãos são base para mim, a questão dos princípios morais são base para mim. Então, se eu relativizo lá no começo, a minha sociologia vai ser relativizada. Tanto é que os meus professores falavam assim, não, a religião é apenas um fenômeno humano, ela não é a verdade, é apenas um fenômeno. Para mim não era, eu sabia que não era. Mas como que eu ia discutir isso cientificamente? Aí eu ia lá para a filosofia para falar. Baseado no pressuposto de que não existe Deus e que, enfim, faz todo sentido falar. Faz todo, sim, né? Exatamente. Então, realmente, eu acho que essa questão da cosmovisão, ela é muito importante, e é por isso que é importante a gente ter conhecimento e bagagem para poder identificar isso nos discursos, sabe? Uhum. Porque quando a gente ouve as pessoas falando que evolução é o fato, que nós somos negacionistas, né? Porque hoje está na moda falar que você é negacionista. Todo e qualquer posicionamento que você tem e que vai contra o que o mainstream afirma, né? Você é negacionista. E aí não tem aí um parâmetro. Tá, mas o que é ser um negacionista? Né? Ser cristão? Que de acordo com a concepção de hoje, se você é cristão, automaticamente você nega a ciência, né? Porque definiram, alguém ou um grupo de pessoas definiu que é impossível você usar as ferramentas da ciência considerando a crença num ser sobrenatural. Então, se você faz isso, você imediatamente perde a sua objetividade e você não tem como fazer ciência de qualidade, porque não existem fenômenos ligados ao sobrenatural. Então, eu acho que é importante também a gente usar o podcast, e ao longo dos episódios eu acho que o pessoal vai entender isso, que a gente quer mostrar que ser criacionista, considerar a cosmovisão criacionista para você interpretar o mundo, para você fazer suas pesquisas, não é negar a ciência. De modo algum. Né? Agora eu pergunto para vocês, como que a gente pode dizer para as pessoas que nós não somos negacionistas? Porque tem um grupo aí de pessoas
se dizem os criacionistas evolucionários, que eles falam de boca cheia que pessoal que é criacionista da Terra Jovem é negacionista. Como que a gente fala que nós não somos? Que a gente não é? É que, na realidade, dizer isso é só um argumento de autoridade, né? Para você dizer, outra pessoa não tem a competência para falar do assunto. Claro que não. Nós aqui, todos aqui que estamos falando, temos no mínimo mestrado, né? E doutorado aí também tem. Então, assim, não é por questão de... Tanto que a gente nem ficou se apresentando demais, falando formação, o que a gente fez, tal, porque esse não é o foco. O foco são os argumentos, o foco é uma análise científica, o foco é ponderar a cosmovisão e identificar os pontos fortes ou fracos de uma ideia e trabalhar isso, e não a visão pessoal da pessoa e tudo mais. Agora, como é a palavra da moda, né, do momento, negacionista, em momento nenhum está se negando a ciência, na realidade está se aceitando a ciência. E eu ia até mencionar, quando eu estava falando ali de fósseis, que uma das principais questões que as pessoas levantam é falar, e os milhões de anos? E o Christian mesmo falou, eu falei, nossa, quantos artigos já são publicados explicando como funciona a interpretação da questão de datação e tudo mais, inclusive pode ser algo a ser pautado em um outro episódio, mas assim, quantas coisas já foram trabalhadas? Mas às vezes isso não é muito analisado, não é questionado, fala, não, deixa quieto, não importa, não vamos ouvir e tal, estão negando. E outra, não é quando se diz estão negando a ciência, eu vou colocar aqui, estão negando a ciência, aspas. Por quê? Ciência, como o Christian mesmo falou, não tem ciência neutra, não existe isso. Ninguém chega lá e fala, tá aqui ciência, tudo isso aqui é neutro, acabou, e se você é contra é porque você é um bobão que não entende a ciência. Não, até porque nós não somos neutros, né, Danilo? E não quem faz existe ciência... Não existe neutralidade na ciência. Não existe. O ser humano, ele é fadado a não ser neutro, a ter uma cosmovisão. Até ele chegar e falar, não, porque eu sou neutro, já é uma cosmovisão, ele já se enxerga assim, ele já se enxerga como sendo um cara neutro. Ou seja, já é um modo de enxergar o mundo, de se enxergar e de se interpretar. Então, assim, não existe. Quando eles falam que está negando a ciência, está dizendo que não a ciência neutra, tipo, a evidência, como a rocha, o fóssil e tudo mais. Ninguém está negando isso. O que se está questionando é a ciência mainstream. O que está se questionando e se trabalhando aqui é o consenso. Quando dizem, porque o consenso, 99% dos cientistas concordam que. Poxa, legal. Consenso, ele pode ser um bom indicativo, mas ele não é determinante. Porque 99% dos cientistas podem estar errados. Então, assim, quando você vai e questiona um ponto que 99, estou colocando esse número assim, abstrato, não sabemos, mas 99% dos cientistas concordam com algo, seja lá o que for, não tem problema você questionar. Isso é bom para a própria ciência, porque questionando esses pontos e ponderando isso, nós avançamos. E não estamos questionando a ciência pura e simples, estamos questionando toda a bagagem interpretativa que foi feita em volta de uma pequena evidência ou de uma descoberta. Porque daí se constrói um castelo em cima disso. E boa parte desse castelo é composto de interpretação e cosmovisão. Inclusive, uma coisa que vale a pena comentar, assim, porque é uma discussão que é muito recorrente dentro da sociologia. O fundador da sociologia, que é o Auguste Comte, que foi um filósofo francês, ele se fundamentou numa epistemologia que a gente chama de positivismo. Ele mesmo chamava isso de positivismo, né? E naquela época, para ele, né, justamente ele que queria criar, na época ele chamava de filosofia social, não era nem sociologia ainda, né? Mas ele queria transformar a sociologia em algo legítimo. Então ele estava, digamos, entre aspas, competindo com ciências já estabelecidas, como física, matemática e a própria geologia, diversas outras, né? E o positivismo, ele traz uma filosofia, olha que irônico, né? É uma filosofia que traz essa ideia de que você estuda aquilo que está posto diante de você. Daí o positivismo é aquilo que está posto diante de você. Então você suspende os seus julgamentos, né, os seus preconceitos,
e você analisa o que está diante de você pura e simplesmente sem nenhuma influência externa ou interna, né? E, curiosamente, logo na sequência, isso foi duramente criticado. Nós temos aí vários filósofos da ciência que já jogaram essa ideia do positivismo por terra. Hoje, dentro da academia, o termo positivismo é até um termo pejorativo que a gente utiliza, porque, poxa, não é possível que a pessoa não entendeu que toda pesquisa, que toda ciência tem uma subjetividade. Tanto que, para vocês terem ideia, hoje na sociologia, e principalmente na antropologia, a gente escreve artigos em primeira pessoa, e não mais em terceira pessoa, porque já se entende que aquela coisa da terceira pessoa é o neutro, né? Nós constatamos que parece que não tem ninguém ali, né? Não, eu cheguei a essa conclusão, né, a minha percepção é essa, sou eu que estou falando, eu, pesquisador, com minha subjetividade, com a minha bagagem cultural. Então, isso já é muito, muito comum dentro das ciências humanas. Agora, quando você entra na questão do evolucionismo, nesse debate, parece que tem uma aura assim, né? Não, é a ciência, não, peraí, não, que você não pode entrar. Mas, na verdade, quando eu ouço esses argumentos, porque já foi provado, né? A primeira pergunta que eu coloco é: quem provou? Aonde está o artigo publicado? Qual foi a metodologia de amostragem que foi utilizada? Qual foi a teoria que foi utilizada para interpretar os dados? Me dá aí o artigo, eu quero ler. E lá no artigo você vai ver, pressupomos que, infere-se que, ou seja, não é essa, é mais propaganda do que a ciência, porque para você afirmar algo na ciência, categoricamente, você tem que ter muita base para fazer isso. Né? E é uma coisa muito comum, né, Christian? Você pega qualquer artigo aí, livro didático, quando tem na parte de um assunto, origem da vida, evolução de alguma coisa, é apresentado como fato, mas aí depois você vê o uso desse tipo de vocabulário. Supõe-se que é uma hipótese a ser investigada, os dados indicam que pode ser que tenha acontecido isso. Então você vê que ainda está no campo das ideias e das possibilidades, é algo subjetivo e não objetivo como a ciência pretende ser, ou deve ser, na verdade, né? Então, eu acho por isso que é importante a gente reforçar isso sempre, que ter dados e interpretar os dados são coisas diferentes, e a gente precisa ter sensibilidade para, quando ler um texto, fazer a interpretação desse texto, né? E entender que a interpretação que se dá ao dado, ela é influenciada pela nossa cosmovisão. E aí eu pergunto para vocês agora, para a gente refletir, de que forma a cosmovisão criacionista, então, ela vai influenciar na ciência, ou de que forma a gente deve se posicionar diante disso? Assim, eu vou dar um exemplo interessante, que eu mesmo vivi essa situação. Quando eu estava na época da faculdade, né, eu já era criacionista, então eu entrei no curso de Ciências Biológicas, na minha graduação, e é claro que quando você está estudando biologia, é evolução na veia, né? Então, era constantemente bombardeado por isso. Só que foi interessante que o fato de eu questionar e ponderar algumas questões me possibilitava não só aprender aquilo, mas aprender mais, porque depois eu ainda tinha que estudar o dobro, tinha que estudar aquilo e entender se aquilo era realmente aquilo, ou até onde ia aquilo, ou se não era nada daquilo, porque às vezes não era, às vezes já era uma coisa até passada já, mas por causa do status quo, por causa do, aspas, consenso, tinha que se manter dizendo isso até que já tivesse 1 milhão, entre aspas, de evidências e provas para que se dissesse algo diferente, ou ser atualizado e revisado. Então, assim, eu tive que fazer muito trabalho. E isso, você ter uma cosmovisão, impacta em tudo, porque você observa um conteúdo, você observa uma evidência, e você vai interpretá-lo através desses óculos que você está usando da sua cosmovisão. É um óculos, né? Então, minha família até achava engraçado, quando eu chegava em casa depois das aulas,
eles achavam engraçado que eu falava, tipo assim, eu estudava lá evolução, estudava filogenética, tudo, e eu chegava em casa e falava, eu tenho mais certeza daquilo que eu creio. Eu tenho cada vez mais certeza de que a criação é verdadeira. Eu ouvi tanto sobre evolução, aprendi bastante, né? Estou feliz com isso, e isso só me trouxe mais certeza daquilo que eu já tinha como verdadeiro. E do mesmo modo que outros já entram lá com a cosmovisão evolucionista deles e saíam, aprendiam a evolução e falavam, agora eu tenho mais certeza daquilo que eu já cria, daquilo que eu já tinha como certo, que era a própria teoria da evolução. Então tem um impacto gigante, é um divisor de águas, assim, total, porque você fala, mas você está sendo, né, imparcial, todos estão. Não existe uma parcialidade ali, todos estão. Professores são imparciais, alunos são imparciais, pesquisadores são imparciais, todos são. É uma falsa ideia dentro da ciência de imparcialidade. Inclusive, cientistas sabem disso e concordam, né? Mas é interessante porque vai impactar tudo. Todos os meus estudos, a minha graduação, foi totalmente impactada pelo fato de eu entrar com minha cosmovisão e falar, o mundo foi criado, e agora? Eu tenho que interpretar essas evidências. Elas vão contradizer o que eu já acredito? Se vão contradizer, eu vou ter que talvez rever aquilo que eu acredito. E eu parava, teve momentos que eu sentava, não vou dizer que foi tudo uma maravilha, na boa parte foi, mas assim, teve momentos que eu sentava e falava, será que eu sou louco? Teve uma vez ou outra que eu falei, será que eu estou errado mesmo? Assim, talvez eu que sou o maluco aqui dessa parada, porque, né, temos o consenso e tal, e será? E depois eu pesquisava, buscava cada vez mais, e buscava cada vez mais a palavra para entender a criação como um todo, o impacto de tudo isso, e na ciência, e daí ficava cada vez mais claro que essa questão da criação era o caminho correto. Então, com certeza tem um impacto gigante, e eu vou fazer um adendo antes de passar a palavra, que tem um impacto muito importante na própria fé, porque para algumas pessoas, criação ou evolução, tanto faz, a pessoa ama a Deus, ama Jesus e tem um relacionamento com ele, e se Deus criou em 6 dias, em 1 segundo ou 14 bilhões de anos, para aquela pessoa tanto faz. Ela ama Cristo, vai estar lá no céu, quando a gente for para lá a gente vai se abraçar, e é isso aí, entendeu? Se encontrar e regozijar na salvação. Agora, para algumas pessoas é um divisor de águas. Às vezes ela não tropeça em outras coisas, não duvida até de Cristo, mas o fato de ter criado ou ter evoluído, ou criado no sentido de criação literal, né, como está na Bíblia, e ter evoluído milhões de anos, pode sim ser um divisor de águas fatal na fé de alguém. E a pessoa pode perder a fé, muitos, né, já perderam sua fé e se afastam de Cristo porque olham e falam, cara, isso aqui, essa cosmovisão não condiz com a cosmovisão bíblica. Então, você tem que escolher para onde você vai, né? No caso, a pessoa ali. E ela acaba seguindo a massa, né? Ou seguindo o que fica mais confortável para ela, ou traz mais honra, digamos assim, e nega. É a verdadeira negacionista, no caso, que nega a Cristo e nega a palavra dele. No meu caso, assim, na minha experiência, assim, na minha percepção, eu tenho dois pontos assim que me chamam a atenção, né, sobre essa questão do impacto, né, da cosmovisão criacionista na ciência. Uma delas, eu estudei na minha graduação, eu estudei um autor que é evolucionista, né, não é cristão, que é o Edgar Morin, que é um autor, inclusive, muito conhecido na área de educação, formulou ideias sobre o que ele chama de pensamento complexo e tudo. E o Morin, assim, ele é um autor que eu gostei muito de ler pelo seguinte, não que eu concorde com as ideias dele, não era esse o ponto, mas ele era um cara que procurava, ele fazia um esforço para levar às últimas consequências os argumentos que ele colocava. Então, o fato dele ser muito evolucionista, o que ele fazia? Ele levava às últimas consequências para a sociedade, para a fé, para tudo, o pensamento dele. E tem uma frase dele que eu achei muito, muito acertada, que ele fala assim, ó, a questão da cosmogênese é a questão chave da gênese do método.
Ou seja, a forma como você compreende o início, a criação, o surgimento das coisas, determina a sua metodologia. Vai determinar a sua visão, a sua interpretação, a construção do seu aparato, do seu arcabouço teórico. E eu tive oportunidade também de fazer 2 disciplinas, porque o meu curso, assim, o curso, na verdade, é um curso de ciências sociais que eu fiz, então eu estudei sociologia, ciência política e antropologia. E essas 3 áreas, elas dialogam muito com a filosofia, com a história, com a geografia, então a gente acaba passeando um pouco. E por conta disso, eu peguei 2 disciplinas na filosofia. E eu tive um professor de filosofia medieval, patrística medieval, que era muito bom. E ele fazia assim, ele pegava uma palavra, uma frase do autor e falava, então aqui, gente, ó, o autor afirmou isso aqui, agora vamos levar isso aqui às últimas consequências. Então, por exemplo, se o autor fala que o ser humano é por essência bom, e é a sociedade que corrompe ele, então vamos soltar os pedófilos, vamos soltar os marginais, porque a culpa não é deles, a culpa é da sociedade, ué. Que culpa que o cara tem? Pois não foi ele que se corrompeu, foi o meio que corrompeu ele. Então ele atiçava a gente para levar essas coisas às últimas consequências. E aquilo que o Danilo falou, né? Quando você, às vezes, você encontra pessoas, para mim tanto faz, foi 6 dias, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, o que quer que seja. Tá, mas espera aí, quais são as consequências de você considerar, espera aí, houve morte antes da queda ou não? Porque se não houve morte antes da queda, como é que fica o argumento de Paulo lá em Romanos 5, que ele fala que por meio de um homem entrou o pecado e por meio do pecado a morte? Né? E ele está falando de morte física, tanto é morte física que Jesus veio e morreu fisicamente para resgatar a humanidade, senão ele poderia ter morrido só espiritualmente, digamos assim, não precisava dele ser colocado numa cruz, né? Então, quando você leva essa coerência das escrituras às últimas consequências e analisa mesmo, você fala, meu Deus, faz todo sentido. E para a ciência é a mesma coisa. No caso da sociologia, faz total diferença. Porque imagina só você olhar para uma sociedade e falar, peraí, se existe um Deus, esse Deus é bom, tem princípios morais, qual é o tipo de sociedade que eu tenho que ter? É muito diferente da sociedade que nós temos hoje. Então você já tem o que a gente chama de modelo societal, né? São modelos societais diferentes. Não, agora se é o mais forte que sobrevive, qual é o modelo de sociedade que eu tenho? Né? E isso impacta, né? Muita gente pode até falar, mas isso é darwinismo social, isso já caiu por terra. Não é bem assim, mais ou menos. Mas as consequências, a gente vê as consequências, acho que tem implicações diretas. Você vê, né? A gente já falou aqui do porquê nós somos criacionistas, a gente já falou do papel da fé nisso, da cosmovisão, que a cosmovisão ela é essencial para a forma como nós interpretamos as coisas, inclusive o objeto de estudo da ciência, que não existe cientista neutro, e, enfim, a gente está falando aqui de evolucionismo, etc. Agora, eu pergunto para vocês, por que mais um podcast sobre isso? Por que mais um podcast sobre criacionismo? Por que é relevante a gente continuar falando sobre esse tema e separar um tempinho para debatermos sobre? A gente agora está numa onda, né, onde tem vários podcasts sendo lançados, né, não só no meio cristão, mas no meio não cristão também, e para todo lado, e não só podcasts, mas vídeos, canais no YouTube, e cursos, mini cursos, e tem uma enxurrada de coisas. Mas, infelizmente, muitas dessas coisas, se a gente for peneirar em questão de qualidade, de essência, de qualidade do que é tratado em relação à palavra de Deus, às vezes é muito pouco, né? A gente torce a toalha e sai uma gotinha. Então, com esse desejo da gente trazer uma coisa mais focada, enraizada na palavra, a gente conversando e discutindo, decidiu, então, começar esse podcast. E foi bem ponderado, porque a gente até pensou, poxa, mais um, né? Tem tantos, vários outros já falam sobre
sobre tantos temas, e até também sobre criação e tudo mais, por que mais um? Né? Mas a gente olhou e pensamos, poxa, tem uma abordagem muito específica, que é a questão da palavra, trazer tudo de volta à palavra de Deus, né? E a gente quer reforçar muito isso, porque no fim das contas, é a palavra que tem que ser a nossa cosmovisão. Nós falamos aqui muito sobre cosmovisão criacionista, né? Mas no fim das contas, nós como cristãos, a nossa cosmovisão tem que ser bíblica, né? E é a Bíblia a questão. Então, independente só de Gênesis, ou Êxodo, ou Levítico, ou Números, ou até Apocalipse, a nossa cosmovisão é a Bíblia como um todo. Então, a gente quer trabalhar isso bastante, a Bíblia como um todo. E analisando, claro, Gênesis, né, e todo o discurso da criação e os princípios que nós temos ali, descrito do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, como que isso influencia não só o texto, mas também as nossas vidas. Acho que isso que o Danilo colocou é muito importante, porque, assim, uma coisa que eu percebo, assim, até me corrijam se eu estiver errado, assim, mas na minha percepção, muitos debates sobre criacionismo acabam, eu digo em correlação à palavra, assim, né? Muitos debates acabam focalizando os primeiros capítulos de Gênesis apenas, que são muito importantes. Mas a Bíblia inteira ela está conectada, né? As coisas estão totalmente ligadas, né? Nós temos a grande narrativa, né? Criação, queda, redenção, consumação. E eu vejo assim, nós temos tantas e tantas passagens, né? Que apontam para isso, né? Os milagres de Jesus, o próprio fato de Jesus reconhecer a criação. Nós temos Pedro, em uma de suas cartas, que fala sobre o dilúvio e cita aquilo como narrativa histórica. Então, nós temos uma base muito sólida, né? Paulo utiliza a criação em seus argumentos. Ele fala de Adão e Eva, ele fala do princípio das coisas, fala, né, do primeiro Adão, do último Adão, ele conecta toda a história. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esse papel da palavra, né? Eu acho que é importante explicar, inclusive, o seguinte: muitas pessoas acabam, porque elas falam assim, a sua leitura é literal, né? Tá, mas claro, né, a gente reconhece que os livros e as passagens possuem os seus estilos literários. A gente tem um livro de Apocalipse, que é um livro que traz uma linguagem mais metafórica, uma linguagem mais profética. Nós temos o livro de Gênesis, que eu acredito que é uma narrativa histórica, ele tem os toledotes, né, que são essa história né, e você tem a conexão no livro como um todo. Mas nós temos epístolas, crônicas, salmos, que são poesias, e existem vários estilos, né? Então, quando você fala assim, Salmo 139, né, Deus teceu o ser humano dentro do ventre ali da mulher, como se estivesse costurando. Claro, que tipo de texto que é esse? É um salmo, Poesia, é uma música, né? É uma poesia. Você está utilizando uma linguagem poética para falar algo que é verdade, mas a gente entende, reconhece, né? Deus vai me proteger na sombra das suas asas. Deus é uma águia que bate. Não, a gente entende, né, essas questões. Então, eu creio que a Bíblia, ela fundamenta o nosso alicerce, e isso é importante, muito importante para mim, porque a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Nós temos algumas versões que falam que o temor do Senhor é a chave da ciência, né? Então, é esse ponto de partida, é o alicerce sobre o qual eu vou construir. Daí muita gente fala, mas a Bíblia não é um livro de ciência. Tudo bem, eu não vou estudar fórmulas matemáticas, logaritmos na Bíblia. Não é isso, não é esse o papel dela. Mas ela é um livro que me traz um registro de todos os fundamentos que eu preciso para construir algo a partir dali. Então, eu vou tomar esses fundamentos como verdadeiros, até porque eu tenho evidências no Espírito disso. O Espírito Santo fala e ele confirma não apenas comigo, mas com muitas outras pessoas. E aí, a partir daí, sim, a gente pode pensar na matemática, pensar nas ciências e tudo. Eu acho que isso é bem importante colocar. E é a abordagem que a gente quer ter aqui, né? Mostrar que sim,
é importante nós considerarmos o que está na Bíblia, até porque se nós dizemos que somos cristãos, então a nossa autoridade máxima é a Bíblia e não o que um ou outro fala. E ao mesmo tempo, como pessoas da ciência que tem o seu papel em algum momento de ser pesquisador, de fazer artigo, de usar as ferramentas que a ciência disponibiliza, de ter essa coisa da gente ver um artigo e conseguir definir o que é dado, o que é interpretação, o que é hipótese, o que é observação, né? E a gente mostrar que sim, temos muitas razões para fundamentar a nossa crença no relato histórico que tem ali na Bíblia, como você falou, Christian. Mais ou menos isso, né, que a gente quer mostrar aqui. Exatamente. E olha para você ver, Mauro, se para aqueles que falam que a Bíblia não é, digamos assim, ela não tem autoridade sobre questões científicas de modo algum, de modo nenhum, né? Ou seja, a Bíblia só fala de coisas espirituais, né? Primeiro que a gente acaba criando uma divisão que não existe, né? Então Deus, o que está na Bíblia são apenas coisas espirituais que eu posso relativizar, não, isso aqui não foi verdade, isso aqui não foi, e aí não tem limite, porque eu posso relativizar tudo. Quem me garante que Jesus ressuscitou mesmo e existiu de verdade? Eu posso relativizar tudo, né? Então, são questões bem sérias que eu acho que a gente precisa levar em consideração, né? E aquilo reforçando de novo, né, o que o Danilo falou, né, a dependência da palavra de Deus, porque ela é revelação. Uma coisa que eu aprendi que fica comigo no coração, né, Bíblia interpreta Bíblia. E às vezes eu vejo muitas pessoas, não, mas o autor tal falou isso, porque o pesquisador tal falou aquilo, então a gente não pode considerar. Eu acho que, na minha opinião, qual deveria ser a postura? O autor tal falou, então seja um bereano. Vai lá nas escrituras e estuda Exato. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, para ver se é isso mesmo. Né? Um estudo que eu tenho feito tem sido muito gratificante para mim. Eu tenho estudado todos os milagres da Bíblia. Tudo aquilo que você vê claramente que é uma intervenção divina. E você olha para Gênesis, é a mesma coisa. Tanto que às vezes uma vez uma menina me perguntou, qual foi, para você, qual é o maior milagre que existe na Bíblia? Eu falei, a criação. Ela, nossa, eu não tinha pensado. Eu falei, gente, é óbvio. Imagina Deus criar todas as coisas, né? Agora, ressuscitar, isso tudo faz parte do poder dele. Para quem já criou o mundo em 6 dias, ressuscitar alguém que morreu é de boas, né? É fichinha, cara. Abrir um mar ali, ó, um estalinho de dedo. Sim. Não, aí você fala, mas você acredita que a serpente falou? Meu Deus, Deus fez uma mula falar? Por que não? Fez um mudo falar? Não é difícil. E pegando essa linha do que vocês estão falando, um dos focos que nós queremos tratar aqui bastante como já foi dito, né, essa questão da dependência da palavra, né, de voltar para a palavra de Deus, voltar para o Logos, né, centralizando Cristo sempre. E pegando emprestado ali de Atos 4, né, quando Pedro e João estavam sendo julgados, né, o pessoal chega e fala, olha, vocês têm que parar de falar disso, não falem mais desse Jesus. E daí eles pegam e falam, julguem vocês se é justo diante de Deus a gente ouvir vocês, né, primeiro, antes de Deus. Pois não podemos deixar de falar de tudo que temos visto e ouvido. Então, assim, qual que vai ser a autoridade aqui? São vocês? São autoridades humanas? Ou é o próprio Deus? Ou é a própria palavra, né? O próprio Cristo, que é a palavra, é o Logos, é o verbo. Então, a gente quer voltar muito para isso. A gente quer retornar muito nessa questão da palavra. Como o Christian disse, podemos ouvir a opinião de pessoas, como as nossas mesmo. Por favor, quem está ouvindo, questione tudo que a gente falar e volte para a Bíblia, né? Não engula tudo que a gente está falando, volta para a palavra. Mas pegar e analisar, poxa, legal, né, essa pessoa. Mas o que vai definir se essa pessoa disse é verdadeiro ou não vai ser a Bíblia. Não vai ser a minha opinião, não vai ser se todos concordam com essa pessoa ou não, não vai ser o quão lindo e maravilhoso foi o livro ou o poema ou a frase que essa pessoa escreveu. Nós vamos voltar para a palavra
como um cerne. Então, a gente até tem um trecho bíblico que vai servir como assim, um carro forte para o nosso podcast, para muitas das nossas atividades, como no mar, que é o texto do Caminho de Emaús. Gostaria até de pedir para o Christian comentar um pouquinho mais, que é um texto muito legal e que eu acho que vai deixar claro aqui para a gente finalizar o sentido do nosso podcast e o que a gente tem na alma, né? No nosso coração, ardendo, como o próprio texto vai falar, ardendo no nosso coração, para trazermos a vocês com esse podcast. Nós estávamos orando, né, buscando uma direção de Deus, né, sobre essa questão do podcast e qual seria o tom, né, que a gente deveria. Afinal de contas, a gente quer fazer algo que, acima de tudo, glorifique o nome dele, né, e não há outra forma de glorificá-lo a não ser ouvindo e obedecendo, né. E uma palavra que veio muito forte ao nosso coração foi a palavra que está lá em Lucas, no capítulo 24, do verso 13 em diante, que é um trecho conhecido que fala sobre o caminho de Emaús, e ali conta o episódio de 2 discípulos que estavam caminhando, desesperançosos, aflitos ali, né? A crucificação e o enterro de Cristo haviam acontecido recentemente, né? E para eles, né, que estavam esperando um libertador, né, alguém que chegaria montado em seu cavalo, com uma espada na mão, para libertar Jerusalém da opressão romana, né? De repente, esse libertador morre, né? E agora, né? O que será de nós, né? E eu comecei a ler esse texto e veio muito essa questão deles estarem ali desesperançosos, né? E a gente vive esse tempo agora de pandemia, de incerteza, né? Será que as coisas voltam ao normal? Será que a gente vai poder, para quem está fora do país, será que eu vou poder voltar para casa ou não? Quando que isso vai poder acontecer, né? E ali Jesus se coloca, né, do lado deles e pergunta, né, sobre o que vocês estão discutindo, e eles falam, né, das coisas que estavam acontecendo. E aí Jesus chama a atenção deles, né? Como vocês custam a entender e demoram a crer. Né? E Jesus começa a explicar as escrituras para eles. Né? E é interessante que esse explicar se deu ali no caminho. Eles estavam andando, caminhando ali, desesperançosos, e Jesus chega do lado ali, caminhando, andando com eles e vai explicando as escrituras. Detalhe que eles não reconheceram a Jesus. Eles não identificaram que era Cristo. Exatamente. E aí, essa coisa do podcast, né, é algo que te dá a possibilidade, você está indo para o trabalho, você está no ônibus, está dirigindo, e você vai ouvindo, né, a mensagem, o debate, a discussão, e ficou muito claro, assim, para a gente, né, essa coisa de Jesus. Não, Jesus estava lá andando do lado deles e estava falando com eles. E o podcast pode ser esse instrumento, onde a pessoa está indo para o trabalho, está lavando a louça e está ouvindo aquilo. E a exposição das escrituras. Ficou muito evidente isso de que é muito importante expor as escrituras. Nós temos muita coisa para falar sobre ciência, nós temos muita coisa para discutir, né? Mas é muito importante que nós tenhamos uma base bíblica muito bem fundamentada. Né, estudar as escrituras no sentido de que, peraí, esse versículo aqui me dá esse argumento. Quais são as consequências desse argumento para a Bíblia como um todo? Né? E aí o texto segue, né? Aí fala que eles chegaram no lugar para onde eles estavam indo, Jesus continuou seguindo, eles, não, fica com a gente, vamos ceiar, né? Aí Jesus sentou à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Interessante que esse partir o pão está muito relacionado com a ceia que Jesus fez antes da sua morte, né? E falou, olha, o Espírito Santo será enviado, né? E é o que acontece nesse momento, quando ele parte o pão ali, os olhos deles se abrem e aí eles reconhecem Jesus, né? E aí eles falam uns para os outros, né? Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, né? Então, eu acho que fica muito marcado isso. Falava no caminho
expunha as escrituras, né? E o próprio Jesus fala, né? Olha, a Bíblia fala a meu respeito, né? O que Moisés escreveu fala a meu respeito, né? Os profetas falam ao meu respeito. Ou seja, é a Bíblia como um todo, né? Com início, meio e fim, né? E olhando para Jesus, a gente vê tudo, né? A gente já comentou, né? A questão da ressurreição, dos milagres, da paligenesia que a gente fala, né? Da restauração de todas as coisas, que ele fala lá em Mateus 28. Então, a gente entendeu, né? Que é muito importante a gente trazer essa ênfase na palavra, né? E uma coisa que chamou a atenção também, esse expunha as escrituras, essa expressão no original, no grego, é a ideia de que você explique em detalhes, de forma simples e compreensível. Eu acho que esse é um ponto interessante. Às vezes, a gente entra em discussões científicas, eu vou contar bem rápido aqui um caso que aconteceu com uma colega minha. A gente estava assistindo uma aula, aí um virou para o outro e falou assim, você está entendendo alguma coisa que o professor está falando? A gente não estava entendendo nada. Aí ela virou e falou assim, olha, eu não estou entendendo não, mas que aula, viu? Então, assim, a gente tem, na ciência, a gente tem muito essa coisa da linguagem, dos termos técnicos, às vezes a gente nem sabe o que está sendo falado, mas existe uma aura, né? Não, foi falado isso e aquilo outro. E se você traduz aquilo de forma simples, você vai chegar à conclusão de que, peraí, isso aí não faz sentido. Então, a ideia é da gente explicar a palavra, debater, trazer o significado do texto, avaliar contexto, quais são as implicações, fazer uma boa exegese e ver as implicações disso para a ciência, né? Para as diversas áreas de conhecimento, né? Bom, gente, então com esse pensamento, esse primeiro episódio muito filosófico, de muitas reflexões, vai ficando por aqui. E pode ter certeza que esse ainda promete muita ciência e muita Bíblia para você, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. A gente se encontra no próximo episódio, pessoal. Até! Esse podcast tem apoio do estúdio Feel the Basic. Quer gravar uma música autoral, cover ou precisa de edição de áudio? Liga pra gente 4498-812-5130 ou contate pelo Instagram Feel the Basic.